Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é Cleverson Rodrigues do canal Ministério Desvendai. Estamos mais uma vez aqui, né, irmãos, no Jardim de Deus, conforme o prometido, no tempo determinado do Senhor, conforme aquilo que nos concedeu, né, Ele a estar fazendo, direcionado pelo seu Espírito. Esse é o vídeo resposta ao irmão Luiz Shimoyama do canal Reino Eterno, né, um irmão em Cristo Jesus, ao qual nós ensinamos a palavra de Deus, né? Muitas vezes aqui de Curitiba, juntamente com os irmãos, né? Estudamos juntos a palavra, né, irmãos? Muitas coisas Deus tem ensinado, né? Através da vida de todos esses irmãos que tem canal aí no YouTube. O irmão Israel, o irmão Pedro, o irmão Tiago Tis, o irmão Luiz, o pastor Anderson, o irmão Grayson, o irmão Juliano, e todos os demais irmãos que os irmãos já conhecem, que tem canais no YouTube e ao qual os irmãos seguem, né? Como o Pedro comentou na live que eles fizeram, eles movimentam milhares e milhares de pessoas e eles têm influência, né, sobre esses seguidores. A gente sabe que, muito embora essas coisas elas nos enganam, elas nos iludem muito, né? Porque uma coisa é você ter irmãos em Cristo e outra coisa é você ter fãs, amém, irmãos? E muitas vezes a gente acaba tendo muitos fãs, né? Por causa do trabalho, reconhecimento, as pessoas têm a vida transformada pela palavra de Deus e, querendo ou não, elas assimilam isso a pessoas, né? Aquele porta-voz pelo qual veio aquela libertação, aquela transformação de vida. Elas ainda não entenderam que essa transformação e essa libertação, ela só pode vir de um lugar, de Jesus, né, do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então a gente fica alegre, a gente fica feliz quando Deus ele realmente nos usa para poder transformar a vida de pessoas, né, através da palavra de Deus. Mas esse não é dom de homens, amém, irmãos? É o ide do Senhor, ide a toda criatura, pregai a palavra de Deus, é o chamado de Deus, né, para nós. Porém, a gente por si só, pela nossa própria vontade, a gente não consegue salvar ninguém. A gente só vai conseguir salvar, irmão, aquele sobre quem o Espírito Santo de Deus desce, aquele que realmente nascer de novo, da água e do Espírito. Há um processo de novo nascimento aí, né? Um processo de conversão. E esse processo, então, ele faz mudar muita coisa em nós, né? Aquele caráter vingativo, aquele caráter carnal, aquela essência caída, aquela casca, né, aquela soberba, aquele orgulho, isso automaticamente é retirado de nós, né? No processo, todos têm esse processo, todos têm que passar por esse processo, amém, irmãos? Então, o que acontece, irmãos? Muitas pessoas ficaram esperando por esse vídeo resposta, né? Muitas pessoas falaram, nossa, agora o Cleverson vai botar todos os áudios, agora o Cleverson vai detonar com o Luiz, agora o Cleverson vai fazer justiça, né? Agora ele vai mostrar para todo mundo quem são esses homens ímpios, pecadores, né? Até eles mesmos, né? Até os próprios irmãos acharam que eu pudesse fazer algo nesse sentido, né? Por isso se anteciparam, né? Fizeram um pacto mútuo entre eles, em favor de defesa do Evangelho e de defesa da palavra de Deus. E decidiram me trazer a uma espécie de tribunal, a uma espécie de juízo, né? Perante o Brasil, perante todos os irmãos que nos seguem na internet, e eles fizeram ali um julgamento, né? Baseado naquilo que eles estavam vendo, baseado naquilo que é bem, que é bom, né? Aquilo que é certo e errado, aquilo que é bem e mal, baseado naquilo que foi dado para eles ainda lá no Éden, né? Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, da sabedoria humana, carnal, né, terrena, diabólica, muitas vezes até demoníaca. Mas fizeram ali, né, a assembleia e decidiram em comum acordo de que eu estava sendo retirado do corpo de Cristo, né? De que eu estava a partir daquele momento ali sendo considerado anátema, né? Até postaram um versículo lá, retirai de vós a esse iníquo, né? Se referindo como se vocês repreenderam ele não quis ouvir, então agora ele está excluído, né, do corpo de Cristo.
E na verdade mal sabia eles, irmãos, que na verdade o que Deus ele estava fazendo ali era que cada um de nós passasse por dentro da mensagem que a gente prega. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, com alegria e ao mesmo tempo com temor. Esses homens são profetas do Senhor. Esses homens, eles são profetas de Deus para esse tempo. Esses homens, eles têm o espírito de profeta. E o porquê que eu digo isso para os irmãos? Porque Deus ele deixou em Efésios uma hierarquia, que é não uma hierarquia de instituição religiosa, de instituição de igreja, mas é uma hierarquia de corpo, irmãos. Uns para apóstolos, uns para profeta, outros para pastores e mestres, né? E isso para que o corpo de Cristo fosse um corpo saudável. Amém, irmãos? E quando você vai ver um ministério apostólico, por exemplo, alguém que tem um ministério apostólico, você vê que é alguém que traz consigo a palavra dos apóstolos e o chamado dos apóstolos, né? Aquele chamado de comunhão no corpo de Cristo, aquele chamado de pregar aquele evangelho genuíno, né? O evangelho da mesa, irmãos, da ceia, do partir do pão, né? De voltar a congregar em Cristo todas as coisas que se descongregaram. E esse é um ministério apostólico. Por isso que aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, por amor do nome de Jesus e por amor desse evangelho, não é digno de ser chamado discípulo. Amém, irmãos? Isso que eu estou citando aqui é a Escritura, é a palavra de Deus. E então esse é um ministério apostólico, né? E aí uma vez que você tem agora no corpo um ministério apostólico, o segundo ministério vai ser o ministério profético. E no que consiste um ministério profético, um ministério de profeta? O profeta, irmãos, ele recebe um dom de Deus de ter a palavra revelada, de ter revelações da palavra de Deus. Então, quando você vê um homem de Deus que ele é poderoso nas Escrituras e ele tem revelação da palavra de Deus, você pode saber que esse tem um ministério profético. Ele foi chamado a ser profeta. Não quer dizer que vai ser aprovado, não quer dizer que vai ter êxito na sua missão, mas quer dizer sim que esse é o chamado dele. Porque o que faz a gente saber quando alguém que foi chamado para fazer algo para Deus está no centro do propósito de Deus, irmãos? Como faço para olhar para alguém e falar, esse está no centro do propósito de Deus? Essa pessoa primeiro ela tem que ter os frutos do Espírito, irmãos. Mansidão, temperança, domínio próprio, autogoverno, autocontrole, princípio de mordomia, semear e colher. Aquele que quiser ser o maior tem que ser o que mais serve. E servir sem pedir nada em troca. Não é servir a um irmão e depois ficar aí na internet, eu dei isso, eu dei aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso não é servir. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ter os frutos do Espírito e manifestar dons. Porque Deus, Ele chamou a gente para fazer os sinais. Cristo, aqueles que estão nele vão fazer as obras que Ele faz. Cristo só vai poder ser visto na terra, irmãos, através daqueles que são filhos. Por isso que lá em Romanos 8 está escrito que toda a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. É por isso que quando chega alguém endemoniado na tua casa, você não tem autoridade para expulsar o demônio. Falta algo em você. Falta algo em você. Se chegar alguém na sua casa endemoniado hoje, você vai convidar ele para tomar café, tomar chá, gravar vídeo. Amém, irmãos? Então nisso eu vejo alguém que tem um ministério profético. Alguém que tem um ministério de profeta. Ele tem a palavra de Deus revelada. E alguns homens foram separados por Deus para essa missão há algum tempo atrás. Então teve um momento em que Deus ele me direcionou a estar convidando 7 irmãos para fazer algo para Deus, algo grande para Deus aqui na cidade de Curitiba. Ia ser uma espécie de seminário, né, de 3 dias para os irmãos, de ensino da palavra, principalmente para fundamentar em todo o Brasil a doutrina das 2 casas de Israel, das 7 festas de Deus e de transição das alianças. Porque essa
é a mensagem que até então Deus ele tinha dado para nós, né? Para que esses canais eles trouxessem, e eles trouxeram. Todos eles pregam as 2 casas de Israel, as 7 festas de Deus e a transição das alianças. Inclusive eu. Mas esses canais eles foram chamados com um propósito maior de um grande avivamento, irmãos. De um grande avivamento. E então eu passei essa visão para os irmãos. Convidei os irmãos para um encontro aqui em Curitiba. A gente se encontrou num shopping aqui da capital, Paládio. E no momento desse encontro eu levei um artefato. Eu levei uma menorá. A mesma menorá que hoje vocês veem nos vídeos do irmão Luiz no canal Reino Eterno. E eu cheguei com aquela menorá e pus ela em cima da mesa e falei, ó, Deus está nos chamando para uma grande obra. Porém, se tiver pecados ocultos entre nós, nós precisamos entrar em um processo de santificação. E aí, naquela mesa eu confessei a eles um pecado que eu tinha algum tempo atrás, que também foi confessado à minha esposa, né? Acho que os irmãos já viram o meu testemunho aí na internet, né? Não preciso expor a vida pessoal mais do que já está sendo exposto, né? Então, em respeito aí à minha esposa, aos meus familiares, aos meus filhos, né? A todas as pessoas que me acompanham aqui, trazendo a palavra de Deus. Então, essas coisas são coisas que no momento em que eu pedi perdão a Deus e dobrei os joelhos e pedi perdão à minha esposa, né? E aí naquele momento, irmãos, eu vi o meu nome sendo escrito novamente no livro da vida, estava apagado já. Para vocês verem como a coisa com Deus é coisa fina, irmãos. A obra de Deus, ela não é brincadeira. Não é algo que você faz de forma relaxada. Não é algo que você faz da forma como você quer, ao seu bel prazer. A obra de Deus é algo santo, santíssimo, né? E vocês vão ver isso e vão entender isso muito bem no decorrer desse vídeo. Então, essa foi a missão que Deus me deu, acendendo os 7 candeeiros. Esse aqui é um imã que foi feito para colocar na lousa que eu comprei do irmão Luiz. Acendendo os 7 candeeiros. Então reuni, né, pastor Anderson, reunimos o Luiz, reunimos o Grayson, e nos encontramos aqui em Curitiba. Não tem o Grayson, vou ter que mandar fazer o Grayson. Amém, irmãos? Então, nos reunimos esses irmãos aqui em Curitiba para este propósito grande que Deus quis fazer. Mas havia muitas mazelas entre os irmãos, muitas mazelas, né? Principalmente do que diz respeito à briga do Luiz com Israel, né? Com o pastor Felipe. Porque são grandes homens de Deus, irmãos, grandes homens de Deus chamados para uma obra grande, para algo extraordinário, algo exponencial. Mas o orgulho, a soberba, a inveja, a avareza, a arrogância, por disputa mesmo de ver quem é o mestre, quem é o melhor, né, acabou botando em xeque toda a obra que Deus quer fazer e tem botado em xeque até hoje, irmãos. Toda vez que se levanta alguém poderoso na palavra, é combatido de forma dura e cruel. De forma dura e cruel. É chamado de herege, de filho do diabo, é chamado de tantas coisas, né? Tantas injustiças nós temos visto nessa internet aí, irmãos, que é uma ferramenta que a gente usa, mas é algo preparado pelo diabo mesmo, para o reino do anticristo. Toda essa tecnologia, os irmãos sabem muito bem disso, né? O www 666. Então, irmãos, o que acontece com isso? Deus chamou Israel, né? Deus chamou Pedro, né? Deus chamou Tiago Tis, né? Para fazer uma grande obra, algo grande para Deus. São homens separados por Deus para trazer a palavra nesse tempo. Amém, irmãos? Só que o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o profeta ele tem que passar por dentro da sua mensagem, daquilo que ele prega?
não só o profeta, mas qualquer um que tiver um chamado dentro do corpo de Cristo precisa passar por dentro da mensagem. E recentemente Deus mudou a minha mensagem, irmãos. Deus me deu a mensagem da Santa Ceia para ser ministrada. Deus me levou diretamente, irmãos. Eu fui empurrado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a ser conduzido à mesa, né? Então Deus ele mudou a minha mensagem e Ele me deu uma mensagem referente a esses 12 aqui e referente à mesa, ao partir do pão, ao momento da Santa Ceia, irmãos. Amém? Ao momento da ceia, ao momento em que o corpo de Cristo ele é partido por amor da igreja. E no momento em que foi partido o pão, Deus me abriu os olhos, irmãos. Mas antes disso, eu convidei os irmãos, todos esses irmãos que têm canais aí, para a gente fazer a primeira live de Santa Ceia de todos os canais do YouTube. É óbvio que não iam ser todos que iriam ministrar. Então convidei o irmão Igor Guerreiro para ministrar a ceia. Eu ia trazer uma mensagem poderosa de avivamento para a igreja. Essa mensagem de partir do pão, da comunhão, irmãos, do relacionamento. Para que as pessoas parem de pensar que a ceia é um ritual, é um rito de comer pão sagrado, irmãos. E entendam que a ceia, Jesus Cristo estava ali partindo o corpo, santificando o pão, partindo o corpo e repartindo com todos. Para que no mundo onde há fome, nós pudéssemos ser o pão. Para que no mundo onde há sede, nós pudéssemos ser a água. Esse era o propósito de Deus, irmãos. Desfazer aquilo que o diabo fez ainda lá no Éden. Deus falou, vocês serão abençoados para frutificar. E o diabo falou, não. É ao contrário. Vocês têm que fazer para ser. Não é ser abençoado para fazer, mas sim fazer para ser abençoado. E agora os homens estão se esforçando em fazer as coisas para Deus para ser abençoado, para receber a bênção. E a bênção que eles esperam receber de Deus é bênçãos financeiras, né? Isso fica muito óbvio e evidente na falta de amor, na falta de zelo e na falta de compromisso. E no que eles fizeram, né? Ao reunir aquele conselho para gravar aquela live, irmãos. Porque qual foi a mensagem que Deus me deu e que eu tive que passar por dentro delas para que os irmãos entendam? O Salmo 23, irmãos. O Salmo 23. Eu já estou aqui com a minha Bíblia na mão. E eu vou ler para os irmãos o que Deus tem falado comigo, né? Através desse salmo. E a primeira coisa que Deus ele fala comigo através do salmo é que é um salmo de ovelha que por amor dos seus irmãos ela vai muda ao matadouro, pronta para ser servida na mesa. De uma ovelha que é um cordeiro, começa como ovelha, mas se torna um cordeiro. É um processo, irmãos, pelo qual todo crente, todo homem de Deus tem que passar. Processo de morte e ressurreição. E aí quando você vai ler o Salmo 23 com esse entendimento, você vai ver que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma ovelha, uma oração de ovelha. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente em águas tranquilas. Esse aqui é o Evangelho, irmãos. A parte boa do Evangelho. Aquela ao qual eu estava vivendo juntamente com os irmãos. Aí vai dizer assim, ó: refrigera minha alma e guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E este é um processo, né, irmãos, pelo qual eu tive que passar. Porque vocês sabem o porquê que os irmãos realmente estão me colocando como traidor, como Judas? Porque eu procurei o irmão Israel para restaurar a amizade dele com Luiz.
E quando eu procurei ele, ele me falou: Cleverson, você pode perguntar o meu testemunho para o Thiago Tis, para o Juliano, para os irmãos. Eu falei: irmão Israel, você precisa perdoar. Você precisa liberar o perdão, mas você precisa conhecer a verdade. Somos todos irmãos. E muitas vezes, irmãos, os irmãos estão tendo sentimentos facciosos, enganosos em seu coração, por não conhecerem a verdade. E eu tenho os áudios da conversa, dessa conversa com Israel, todos aqui, mas ele me pediu para que não compartilhasse nenhum, e eu dei a minha palavra de que eu não iria compartilhar os áudios dele. Mas tem um único áudio meu, de 5 minutos, irmãos, que mostra claramente qual é a minha intenção ao mandar os áudios do Thiago Tis, do Juliano, do Pedro e do Luiz para ele. E ele poderia ter intercedido por mim e desfeito essa confusão, muito facilmente. Mas ele preferiu se unir aos irmãos e me excluírem, né, do meio deles. E eu então estava passando por esse processo aqui, ó, de refrigerar a minha alma. E Deus me guiando pela vereda da justiça, irmãos. Porque se eu fosse um filho do diabo, se eu fosse alguém que quisesse destruir o ministério dos irmãos e da igreja, eu entrava nesse jogo aí, de vingança, de exclusão, de engano. Mas eu, irmão, sou alguém que está sendo direcionado por Deus nesse tempo. E estou sendo, sim, ferramenta e instrumento, irmãos. Não ao meu gosto, não porque eu quero. Tenho passado algumas aflições aqui. Porque a minha esposa, ela ouviu as palavras do Luiz a respeito dela, né, de nós. A respeito do meu filho, né, ele comentou, falou algo, né? E duras palavras, né, irmãos? De alguém que está morando aqui em Curitiba, no bairro onde eu me criei, irmãos. Imagina a quantidade de pessoas felizes com ele, com essa injúria, né, que ele fez ao meu respeito aqui. Então, eu intercedo por ele, sim, neste momento aqui, inclusive. Amém, irmãos? Peço aos irmãos que ajudam ele aí a se manter aí no Brasil, com o propósito de pregar a palavra, né, que não saiam dos grupos de ofertante dele lá, que não deixe de ajudar, não deixe de contribuir. Ele precisa dessas ofertas para se manter aqui. Se vocês retirarem isso aí dele, ele vai passar grande dificuldade. Amém, irmãos? Então peço aqui. Porém, não posso deixar em momento nenhum de falar a verdade para toda a igreja. Eu e o Luiz e todos esses irmãos, esses 7 irmãos, estamos passando por dentro da mensagem que a gente prega, irmãos. É propósito de Deus, é permissão de Deus. O último vídeo que o irmão Luiz postou hoje no canal dele, que fala a respeito de 7 estrelas que foram aprisionadas no céu, foi o evento que aconteceu, irmãos, e está acontecendo diante dos olhos de vocês, na presença de todos. Porque exatamente no dia 11, irmãos, quando o Luiz postou o primeiro vídeo, me atacando, dizendo aquelas coisas ao meu respeito, já faziam uns 7 dias que nós tínhamos desfeito o grupo dos irmãos aqui em Curitiba. E eles já estavam conversando entre eles, né? Você viu que o Pedro mesmo fala que depois que eles me tiraram do grupo, eles já restauraram o grupo de novo. E eles planejaram no coração deles, irmãos, de me excluir do corpo de Cristo. E em paralelo a isso, Deus me deu uma mensagem da semente, que não é a mensagem da serpente. Totalmente diferente, irmãos. Aliás, se eles quiserem refutar a doutrina da serpente, é só eles pegarem a mensagem que eu estou trazendo. Mostra algo maior, irmãos. E aí, quando a gente está trazendo uma palavra genuína, mas
mas estamos sendo provados porque Deus, o diabo, ele foi até Jesus, irmãos. E ele pediu para peneirar. Ele pediu para passar a peneira. E nós estamos achando que Jesus, ele disse que... Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, tenho duas notícias para você. A primeira delas é que o diabo pediu para peneirar você. E a segunda, aí Pedro pensou, bom, o diabo pediu para me peneirar, eu estou com Jesus, está tudo bem, né? E aí Jesus dá a notícia para ele. A segunda é que eu estou orando ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, irmãos, Jesus não pediu ao Pai que nós fôssemos livrados dos flagelos, da vergonha, né, da exposição ao qual eu iria passar. Mas Jesus pediu ao Pai para que a minha fé não desfalecesse. Juntamente a isso, irmãos, Deus foi me dando revelação da palavra. E este vídeo do irmão Luiz, que fala a respeito das 7 estrelas que foram aprisionadas, irmãos, está contando também a história de 7 homens que foram aprisionados aqui na terra, diante dos olhos de todos. Se uniram por um propósito de pregar a palavra, mas com coração faccioso. Posso falar isso sem medo de errar, porque se não fosse assim, teriam falado a verdade ao meu respeito. Poderiam não querer mais gravar comigo, poderiam não querer mais conversar comigo, amizade, mas jamais teriam exposto a minha pessoa com mentiras, irmãos. Que na verdade não são mentiras, mas são meias verdades, né? O meu único erro foi ter compartilhado o áudio com Israel no intuito de que houvesse perdão entre eles. E por esse erro eu pedi perdão a todos. E o Thiago Tiz, ele fez algo interessante, né? Ele não me perdoou, ele endureceu o coração. E aí, na última conversa que eu tive com ele, eu falei: irmão Thiago Tiz, o que eu fiz foi direcionado por Deus. Se você quiser acreditar, amém. Se você não quiser acreditar e não quiser perdoar, faz o seguinte: vai lá no teu canal e grava um vídeo sobre perdão. E ele fez, né? E inclusive esse vídeo vai passar hoje. Então, isso é um sinal de que ele não me perdoa, né? E Deus sabe também. Então, irmãos, o que está acontecendo agora? Esses 7 irmãos, eles estão aprisionados um ao outro por um pacto mesmo, que foi feito no dia 11, irmãos. No dia 11 desse mês agora. E o que estava acontecendo nos céus no dia 11 desse mês agora, irmãos? 7 planetas estavam se alinhando nos céus. Estava havendo um alinhamento de planetas nos céus. E essa é a reunião das estrelas errantes, irmãos. Em um tempo determinado por Deus, as estrelas errantes não compareceram ao lugar, ao evento para qual Deus chamou elas para fazer. E por não comparecerem, irmãos, amém, irmãos? E por essas estrelas errantes não comparecerem ao dia determinado do Senhor, né? Para o partir do pão, para a comunhão, para restaurar o corpo de Cristo, essas estrelas foram aprisionadas por Deus. Estão ali em Apocalipse, irmãos. Apocalipse 1, aliás, Apocalipse 2, a carta aos Efésios. Você vai ver essas estrelas estão nas mãos de Deus, irmãos. Estão à destra de Jesus. Estão à destra da menorá. E é o que vocês podem ver, irmãos, esses canais aí do YouTube que se uniram, né, para fazer aquela live, para fazer aquilo que eles chamaram de Concílio dos Santos, né? Eles estão aprisionados um ao outro, irmãos, amém?
e estão aprisionados pela palavra que eles mesmos proferiram. Então o Luiz conhece essas coisas mais do que ninguém, é ele que está trazendo a mensagem, então agora ele vai ter que passar por dentro dela. Eu conheço essas coisas, irmão, já conversava com o Luiz a respeito desse assunto dos 7 estrelas, era uma mensagem que a gente tinha programado para gravar há um mês e meio, 2 meses atrás. Conversamos sobre isso, né? E aí o Samuel Benini acabou trazendo essa revelação antes, né, junto com o Neemias Gomes. E aí, então agora eles deixaram a poeira baixar, mas surgiu no momento que era para surgir, amém, irmãos? Esse é um assunto muito importante. No dia 11, agora, estava tendo esse alinhamento desses planetas. E justamente no dia 11 o Luiz estava postando o primeiro vídeo atacando a minha pessoa, dizendo que era para as pessoas pararem de me seguir, dando aquele alerta e todas aquelas coisas, né? E o que chama mais atenção, irmãos, porque isso tudo está acontecendo num período de carnaval. E o carnaval é a festa mais carnal que existe na face da terra. É um culto explícito ao sexo. E todos os deuses de todas as mitologias, irmãos, eles comemoram eles comemoram a sua data de nascimento como se fosse no dia 25 de dezembro. Um período chamado solstício de inverno, que é o período mais negro, né? Mais escuro que nós temos. E então você vai ver, irmãos, que para uma criança nascer no dia 25 de dezembro, ela tem que ser gerada 9 meses antes. Num período de festa de carnaval, período carnal. Então, irmãos, nada é por acaso. Eu estou trazendo uma mensagem que fala a respeito de sexo, irmãos. Sexo ilícito. Estou denunciando que sexo abre um portal no mundo espiritual. Um portal esse ao qual são gerados vida. Amém, irmãos? É muito mais sério do que vocês possam imaginar. É muito mais profundo do que vocês possam imaginar. Sementes estão sendo geradas, irmão. Amém? Sementes corruptíveis, incorruptíveis. E por isso o diabo se levantou com grande fúria, né? Mas esses irmãos que têm canal estão nas mãos de Deus. Estão lá presos, né? 7 estrelas. Presos. Quando você vai ler lá no livro de Judas, vocês vão ver por que elas estão presas, né? Amantes de si mesmos, soberbos, apacentando a si mesmo, né? Pastores que a si mesmo se apacentam. Amém, irmãos? E então eu vou colocar agora o vídeo. Aí fica essa questão, ó. A gente fala estrela errante porque a gente ouviu isso em algum lugar. Olha onde aparece. Aí, irmão, Judas 1, verso 13, é onde aparece o texto que a gente repete, a gente usa, olha só. Judas está falando assim. Ai deles, Judas 1, verso 11, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são rochas submersas. Em vossas festas de fraternidade, banqueando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, desses desprovidas, duplamente morta, desarraigadas. Está aqui agora, ó. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, e estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Ó, estrelas errantes. Ele está comparando homens rebeldes que se desviaram dos mandamentos de Deus com estrelas errantes. Da onde Judas tirou isso? No contexto ele vai citar Enoque, não vai? E no livro de Enoque, o Senhor mostra 7 rochas queimando, ardendo em fogo no alto. E aí Enoque fala para o anjo, o que são essas rochas? Aí lá está escrito, elas são estrelas errantes, que não compareceram no tempo determinado para se reverenciar diante do Senhor, pelo que o Senhor as prendeu e colocou no alto. Ou seja, o Senhor, quando teve a rebelião no céu, alguns anjos ele aprisionou debaixo da terra.
como Judas fala aqui. Outros ele deixou aí na terra para provocar os homens, para tentar os homens. Não que o Senhor tenta os homens, mas para pôr em prova. São espíritos que estão aí na terra. Outros ele prendeu no céu, e o Senhor escolheu 7 delas e aprisionou no céu. Vai prestando atenção, isso aqui é uma teoria. Eu usei o livro de Enoque, mas você pode dizer, eu não acredito em Enoque, porque eu vou mostrar na Bíblia isso. Não, tô entendendo. Perfeito. Eu tô entendendo. Eu já tô entendendo. Tô entendendo. Tá entendendo, excelente. né? Pode ir. Eu nunca parei para pensar, mas é aquilo. Livro apócrifo não serve para nada, né? Alguns falam, isso aí não foi inspirado. Aí a gente despreza. Mas esses livros lançam luz no nosso entendimento. Eu tô entendendo onde tu tá querendo chegar, mas vai lá. Não vou te interromper, não. Eu fico empolgado. Vai lá. Beleza. Então, aí o Senhor aprisionou 7 estrelas errantes, ou seja, 7 anjos que foram rebeldes ao Senhor. E ele poderia aprisionar embaixo da terra, poderia aprisionar em qualquer outro lugar. Ele falou, não, eu vou deixar lá no céu, junto com o sol, com a lua e com todas aquelas estrelas. Vou aprisionar 7 deles lá. Vamos ver se isso é bíblico. Eu estou dizendo que Judas tirou isso do livro de Enoque, porque ele comparou homens rebeldes que se desviam do Senhor com estrelas errantes. E tem que ter um ponto na Bíblia onde ele tirou estrelas errantes. Ele não está inventando isso de si só, ele citou Enoque. Então, olha só, Jó 9:9. São textos curtinhos agora. Jó, capítulo 9, verso 9. Diz assim, eu nem sei de onde que ler, mas é um discurso de Deus com Jó. Jó 9, verso 5. Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele na sua ira os transtorna, que move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem, que fala ao sol, e este não sai, e sela as estrelas, quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, que fez a Ursa, o Órion e os 7 estrelos. Olha só, a Ursa, que é aquele montão de estrelas, o Órion e o 7 estrelo. Aí a gente não sabe o que é o 7 estrelo aqui. É uma palavra hebraica para falar de um conjunto de 7 estrelas. Aqui já começou a nascer o assunto, 7 estrelo. Aí você vai em Jó 38, o assunto se repete. Jó 38, e aqui ele acrescenta algumas coisinhas. Jó 38, verso 31. Verso 29, né? Vamos lá. Ó. De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz? A geada no céu. Ele está perguntando para Jó, sempre fazendo perguntas, né? As águas ficam duras como a pedra, a superfície das profundezas se tornam compacta. Ou poderás tu atar a cadeia dos 7 estrelos, ou soltar os laços do Órion? Ainda diz aqui, no verso 32, ou fazer aparecer os signos dos zodíacos e guiar a ursa com os seus filhos? Aí você fala, que linguagem pesada. Tá, mas o Senhor está falando coisas aqui. Ele está falando, Jó, você pode desatar as cadeias dos 7 estrelos? Desatar é desprender. Ele está falando assim, Jó, você não sabe que eu prendi 7 estrelas no alto? Você consegue ir lá e desprender elas do seu lugar? Você não consegue. E isso é que Deus está falando. Agora o que vai ficar mais claro, vai fechar aqui em Amós, irmão, é o último. Isso daqui vai ficar muito claro. Amós, capítulo 5. Verso 8. O contexto, para resumir. O Senhor está chamando Israel ao arrependimento o tempo todo. Ele está falando, volta, se arrepende. Se vocês voltarem para mim, eu vou estar no meio de vocês como vocês dizem. Me busquem, não me busquem em vão, etc. Resumir. Aí no verso 7 ele fala assim, vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Vamos ver se a terra aqui, o formato da terra não está envolvido nisso. Procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama pela terra. Senhor é o seu nome. Aí ele falou aqui, procurai o que faz o 7 estrelo. Tá bom, o que tem a ver uma coisa com a outra? O Senhor está falando, se arrepende, volta para mim, eu vou me compadecer de vocês. Procurem aquele que faz o 7 estrelo. Procura, vocês vão entender. Deus está falando procura porque era para a gente procurar onde se originou o assunto, que era no livro de Enoque. Agora,
O que tem a ver uma coisa com a outra, irmão? Era para o povo entender o seguinte: antes de eu fazer o homem, 7 estrelas importantes se rebelaram contra mim, pelo que eu amarrei elas e deixei no alto, para exemplo para todos. Procura isso que vocês vão entender. Se vocês não se converterem, aí entra a mente de Judas. Esses homens que se banqueteiam convosco, que são pastores que apacentam a si mesmos, são como estrelas errantes. Olha só, o Senhor, assim como aprisionou essas estrelas errantes no alto, ele vai aprisionar homens. Aí Judas fala, esses foram feitos para serem aprisionados. A mesma linguagem. Aí vamos pro esquema todo. Judas está falando de algo profundo, que se originou em Enoque, que aparece em Jó e que aparece em Amós. Aí quando o Senhor Jesus ele abre a mão e mostra para João 7 estrelas, ele está mostrando todos aqueles filhos de Deus. Estrela fala de ressurreição na Bíblia, o homem foi feito do pó da terra, mas vai ser como as estrelas do céu. E uma plenitude, um conjunto de 7 estrelas que seria a sua esposa e que são livres, que não são aprisionadas. Por isso que ele conectou 7 estrelas com as 7 igrejas. Quando o diabo viu isso, ele entendeu a mensagem. Ele falou, miserável, está atacando na minha cara, o que ele fez? Mas ele vai ver o que eu vou fazer no futuro. Aí ele bagunçou a organização do sistema que o Senhor criou, pegou o sol, tirou a terra do centro, colocou o sol, catou a terra, colocou como planeta, e agora a gente vê o sol como o Deus lá enorme, né, gigantesco, e aqueles planetas sem função nenhuma. Agora, pela perspectiva da Bíblia, a gente vê que essas estrelas têm uma função, é avisar todo homem. Toda vez que você olhar para o alto, lembra que o Senhor aprisionou anjos, ele vai aprisionar você se você se rebelar contra os mandamentos, porque foram pessoas que tinham os mandamentos do Senhor. E diz lá no livro de Enoque que são anjos que não compareceram nos tempos determinados. E a palavra tempo determinado na Bíblia é usado para as festas. Ou seja, quais são as festas do Senhor para a gente hoje? A Páscoa, os asmos, as primícias, o Pentecoste. O Senhor é o nosso Cordeiro Pascual. Primícias é vida de ressurreição. Pentecoste é o poder do Espírito Santo. Trombetas é anunciar o Evangelho. Dia da expiação é quando o Senhor vem, e tabernáculos é o milênio. Se a gente se rebelar contra isso daí, que são 7 festas, ele também vai aprisionar as pessoas. O que eu entendi é que o Senhor está dando um recado, tipo assim, no céu tem o sol, que é o sol da justiça, a lua, que é comparada à glória da igreja, as estrelas que falam de ressurreição, mas também tem os rebeldes. Ou seja, o evangelho está no céu, sendo pregado, e o diabo distorceu isso, desconfigurou tudo, ao ponto de que a gente não sabe nem falar muito bem o porquê que aquelas coisas estão no céu, qual é a função desses 7 planetas, que não são planetas, são estrelas errantes. Então, isso daqui eu chamei de teoria como respeito à mente dos irmãos que talvez ainda não tenha entendido o que eu estou querendo dizer. Mas eu acredito nisso como uma perspectiva bíblica, que eu acredito que essa é a mensagem que o Senhor está dando. Aí nós vamos ouvir junto. Então, lembra que capítulo de Enoque que é? É a partir do capítulo 102, irmãos. Ali do 102 até o 105 ele vai falar especificamente a respeito dos pecadores, do que acontecerá no juízo de Deus. Escuta com atenção. Capítulo 101. Não possui. Capítulo 102. Naqueles dias, quando ele lançar a calamidade do fogo sobre vós, para onde fugireis e onde estareis a salvo? E quando ele enviar as suas palavras contra vós, não sereis poupados e aterrorizados? Todas as luminárias estão agitadas com grande temor, e toda a terra é poupada enquanto elas tremem e sofrem de ansiedade. Todos os melarrins cumprem os mandamentos que receberam dele, e estão desejosos de se esconder da presença da sua grande majestade. Enquanto as crianças da terra estão alarmadas e angustiadas. Mas vós os pecadores, serei amaldiçoados para sempre. Para vós não haverá paz. Não temai, alma do justo. Não tema, mas esperai com paciência pelo dia da vossa morte em retidão. Não vos aflijais, porque vossas almas descem em grande sofrimento, com gemido, lamentação, tristeza, para o receptáculo dos mortos. No tempo da vossa vida,
Vossos corpos não receberam a recompensa na proporção da vossa vontade. Mas no período de vossa existência, os pecadores existiram, no período da execração e da punição. E quando tu morreres, os pecadores dirão a respeito de ti: como nós morremos e os justos morrem? Que proveito têm suas obras? Eis que, igual a nós, eles expiram em tristeza e escuridão. Que vantagem eles têm sobre nós? De hoje em diante nós somos iguais. O que haverá dentro do seu alcance e diante dos seus olhos para sempre? Pois eis que eles estão mortos e nunca verão a luz novamente. Eu vos digo, pecadores, vós tendes estado satisfeitos com carne e bebida, com pilhagem humana e rapina, com pecado, com aquisição de riquezas e com visão de bons dias. Não tendes observado os justos, como é o seu fim e como ele é em paz? Pois nenhuma opressão é encontrada neles, mesmo no dia da sua morte. Eles perecem como se não existissem, enquanto suas almas descem em tristeza aos receptáculos dos mortos. Capítulo 103. Mas agora eu juro a vós, justos, pela grandeza de seu esplendor e pela sua majestade, por seu ilustre reino e por sua majestade, a vós eu juro que eu compreendo esse mistério, e que eu leio a tábua do céu, tenho visto o registro dos santos e tenho descoberto o que há escrito e impresso concernente a vós. Eu tenho visto que toda bondade, alegria e exaltação tem sido preparada para vós, e tem sido escrito pelos roás daqueles que morrem eminentemente justos e bons. A vós será dado um retorno pelas vossas aflições, e vossa porção de alegria excederá em muito a porção dos vivos. Os espíritos, ou roás, dos que morrem em retidão, existirão e se regozijarão. Vossos roás exaltarão, e vossa lembrança será diante da face do poderoso de geração em geração. Eles, então, não temerão a desgraça. Ai de vós, pecadores, quando morrerdes em vossos pecados, e aqueles que são iguais a vós dirão a seu respeito: abençoados são esses pecadores. Eles viveram todo o seu período e agora morrem em alegria e abundância. Angústia e matança eles não conheceram enquanto viviam. Em honra eles morrem. Nunca em sua vida o julgamento os surpreendeu. Mas não tem sido mostrado a eles que, quando suas almas descerem ao receptáculo dos mortos, suas más obras se tornarão o seu grande tormento. Em escuridão, em armadilha e em chama que queimará até o grande julgamento. Seus roás entrarão, e o grande julgamento tomará efeito para sempre e sempre. Ai de vós, pois para vós não haverá paz, nem podereis dizer aos justos e aos bons que vivem: nos dias da nossa aflição nós fomos afligidos, todo tipo de tristeza nós vimos, e muitas coisas más nós temos sofrido. Os nossos roás têm sido consumidos e diminuídos. Nós temos perecido, nem tem havido uma possibilidade de ajuda para nós, em palavra ou em obra. Nós não temos encontrados, mas temos sido atormentados e destruídos. Nós não temos esperado viver dia após dia. Nós esperamos certamente ter sido a cabeça, mas temos nos tornado a cauda. Nós temos sido afligidos quando temos nos esforçados, mas temos sido devorados pelos pecadores e mundanos. Seu jugo tem sido pesado sobre nós. Eles têm exercido domínio sobre nós, a quem eles detestam, e nos aferrou. E aqueles que nos odeiam têm humilhado o nosso pescoço, e nos têm mostrado compaixão para conosco. Nos têm desejado escapar deles para que possamos fugir e descansar. Mas não temos encontrado lugar para onde possamos fugir em estar seguros deles. Nós temos procurado um abrigo com os príncipes em nossa angústia, e temos clamado àqueles que estão nos devorando, mas nosso clamor não tem sido considerado, nem estão eles dispostos a ouvir a nossa voz. Mas antes, eles ajudam aqueles que saqueiam e nos devoram, aqueles que nos diminuem e escondem a sua opressão, os quais removem seu jugo sobre nós, mas devoram, nos enfraquecem e nos matam.
os quais escondem a matança e não lembram que têm levantado suas mãos contra nós. Capítulo 104. Eu juro a vós, justos, que nos céus melarins registram vossa bondade diante da presença do Todo-Poderoso. Esperai com paciência e com esperança, pois antigamente fostes desgraçados com o mal e com a aflição, mas agora brilhareis como as luminárias do céu. Vós sereis vistos, e os portões dos céus estarão abertos para vós. Vossos clamores têm clamado por julgamento, e ele tem aparecido a vós, pois um registro de vossos sofrimentos será requerido dos príncipes e de todos que têm ajudado os vossos saqueadores. Esperai com paciente esperança. Não renunciei à vossa confiança, pois grande alegria será a vossa, como aquela dos melarins no céu. Conduze-vos como podeis, e então estareis escondidos no dia do grande julgamento. Não sereis como os pecadores, e a eterna condenação estará longe de vós, enquanto o mundo existir. Então não temais, justos, quando virdes os pecadores florescendo os prósperos em seus caminhos. Não vos associeis a ele, mas mantende-vos distantes de sua opressão. Estejais associados às hostes do céu. Vós, pecadores, dizeis: todas as nossas transgressões não serão tomadas em contas e recordadas, mas todas as vossas transgressões serão recordadas diariamente. E está assegurado por mim que luz e escuridão, dia e noite, verão todas as vossas transgressões. Não sejais ímpios em vossos pensamentos. Não mentais, não rendei a palavra de honestidade. Não mentais contra a palavra do Santo e Poderoso. Não exaltem os vossos ídolos, pois todas as vossas mentiras e todas as vossas impiedades não é para retidão, mas é para crime. Agora eu aponto um mistério. Muitos pecadores se voltarão e transgredirão contra a palavra de honestidade. Eles falarão coisas más, eles pronunciarão falsidade, executarão grandes empreendimentos, criarão uma grande criação e comporão livros em suas próprias palavras, mas quando eles escreverem todas as minhas palavras corretamente em suas próprias linguagens, eles não os mudarão ou os diminuirão, mas os escreverão todos corretamente. Tudo que desde o princípio eu tenho pronunciado concernente a eles. Outro mistério também eu aponto. Aos justos e aos sábios haverá livros de alegria e integridade e de grande sabedoria. A eles livros serão dados nos quais eles acreditarão e nos quais eles se regozijarão. E todos os justos serão recompensados, os quais eles adquirirão conhecimento de todo o caminho levado. Naqueles dias, diz Adonai Elohim,